Olá, aqui é Marco Antônio Abud e nesse vídeo eu vou ensinar para você uma técnica muito simples, porém testada e muito eficiente para você quebrar o ciclo da ansiedade. E por que isso é importante? Nós estamos nos aproximando do final do ano e o final do ano, né? Agora estou gravando esse vídeo em dezembro, o final do ano é ao mesmo tempo uma época de celebração, uma época de comemoração em que nós encontramos com familiares, com pessoas que nós gostamos, né? Pessoas que a gente estava com saudade. É uma época para a gente comemorar as conquistas, mas é uma época com muito estresse, com muita ansiedade. De fato, isso é estatístico. Além dos consultórios, né, de psicologia, de psiquiatria, com qualquer profissional que trabalhe em saúde mental, ficar totalmente lotado, isso é um consenso. Pode perguntar se você conhece alguém que trabalha nessa área, fica totalmente lotado a partir de outubro. Além disso, é estatístico. Eu falei já em outros vídeos, mas estima-se que cerca de 56% das pessoas, ou seja, da metade mais um pouco das pessoas falam que elas ficam mais estressadas nessa época do final do ano do que o normal, do que ela fica em outras épocas. E o que acontece é que se o ciclo da ansiedade tóxica começa a acontecer, isso dura, a gente entra numa espiral de sensações ruins, de pensamentos negativos, de cansaço, de dificuldade para fazer as coisas, de procrastinação que pode perdurar ao longo do ano, ao longo de meses e pode gerar muito sofrimento, muitos prejuízos. Então, nesse vídeo eu vou explicar uma técnica muito simples para você começar a colocar em prática a partir de agora. Eu quero que vocês deixem no comentário depois se isso te ajudou ou não ajudou. O que é interessante entender? A ansiedade, ela não é uma sensação necessariamente ruim. Por quê? Porque ela ajuda a gente a resolver estresse. O que é estresse? Estresse é qualquer coisa que possa ameaçar o seu bem-estar. Pode ser um chefe chato, pode ser um prazo apertado que você tem que entregar agora no final do ano, pode ser a cobrança da família, a cobrança da sociedade por você ser de um jeito, ter, enfim, o trabalho, ganhar um determinado número, né, X, uma quantia X, uma cobrança sua mesmo, pode ser uma crítica. Essa época do ano, às vezes a gente encontra com alguns membros da família que são muito críticos. Isso é um estresse, isso é uma coisa que ameaça o bem-estar. Ou então, por exemplo, uma viagem. Pessoas às vezes têm uma predisposição a sentir ansiedade e ela tem que viajar de avião, aquilo é uma ameaça. Então o estresse é qualquer ameaça e no final do ano nós temos mais possibilidade de ameaça. Isso vai fazer que altere a forma como nós sentimos, então você vai sentir diferente aqui. O que é agitação, palpitação, o músculo fica tenso, a mente fica um pouco acelerada, a respiração fica ofegante. Você vai pensar o quê? Como resolver o problema. Você vai focar naquele problema e eu quero resolver aquilo. E você vai agir para aliviar esse estresse. Então, isso é uma ansiedade normal. Depois que esse ciclo completa, o corpo acalma, né? Isso é normal. Mas o que acontece numa ansiedade tóxica e o que faz com que você possa entrar nesse ciclo de ansiedade no final do ano? Acontece que começa a haver algo cerebral, você não precisa decorar, é que eu gosto de falar esses nomes de áreas cerebrais específicas. Em outros vídeos, quem já acompanha aqui o canal sabe disso. Aliás, se você não é inscrito, se inscreve aqui no botão vermelho, liga o sininho de notificações, tá? O que acontece? Ocorre que o seu cérebro, ele é sequestrado. Ele é sequestrado pela amígdala. A amígdala quem já viu outros vídeos já sabe, a gente tem uma amígdala no cérebro, não é a amígdala na garganta. E essa amígdala é basicamente o nosso cérebro ansioso. E o nosso cérebro ansioso, ele fica no comando e nós temos um outro cérebro. É uma simplificação, né? Quem viu outros vídeos sabe um pouco mais disso a fundo, mas de uma forma muito simples, né? A gente tem um cérebro que é o cérebro racional, que faz a gente resolver e faz a gente se acalmar. O que acontece é que
a amígdala sequestra o cérebro inteiro. Essa parte, ela desliga. Aí, o que vamos acontecer? Por que eu explico e coloco de forma visual? Eu sempre falo isso. Quanto mais nós prestamos atenção e visualizamos de uma forma concreta o que nós sentimos, nós tiramos o poder da sensação e colocamos o poder no nosso cérebro racional. Opa, caiu aqui a tampa da caneta, né? Uma falha técnica. Então, por isso que eu coloco aqui desenhado, porque cada vez que você visualiza, cada vez que você fala, que você age de forma diferente, você está ativando o seu cérebro racional. Então, imagina que vem um estresse, então uma pressão para você entregar algo, uma questão financeira, um presente que você tem que comprar, vai gastar, você está com medo se as pessoas vão gostar, se não vão, viajar, você não sabe se você vai, se não vai, enfim. Aí você tem essa sensação e às vezes isso fica muito intenso. Então vem muito forte, muita palpitação, muita falta de ar, muita tensão. Você sente que o seu corpo está estranho. Só que o que acontece? É aqui que a gente vai começar a mexer hoje. O pensamento, ele fica dominado por uma lente ansiosa, que é basicamente um pensamento mentiroso. A lente ansiosa, ela só vê que vai dar tudo errado, acho que dá para ver aqui, né? Tudo errado e que eu não dou conta. Então, o pensamento do ciclo ansioso, ele conta para o nosso cérebro, isso é uma mentira, que vai dar tudo errado, não tem como dar certo, e que você não dá conta, ele fica contando essa historinha, e o cérebro racional não consegue falar, por quê? Porque ele está ali refém, ele está ali amarrado, né? Como se fosse amordaçado, preso por esse cérebro aqui da amígdala, ele está sequestrado. Então a gente vai resgatar, né? Então a grande questão não é a gente bater de frente com a ansiedade, mas é a gente resgatar a nossa capacidade de pensar de uma forma mais racional e de acalmar. Todo mundo tem isso, tá? Então aí a gente entra nessa historinha, então tem uma história ansiosa. E é aqui que a gente vai atuar. E não é difícil, é só para vocês entenderem. E a gente age para fugir, para evitar. Então, ou a gente foge enfim, de algo ruim que está acontecendo, a gente pede para ir no banheiro, dá uma desculpa, vai embora de uma situação, ou a gente evita, a gente procrastina, a gente deixa lá para a última hora, isso dá um desespero, a gente não decide, aí a gente fica se sentindo culpado, ou então a gente fica usando bengalas. Bengalas é como se fossem umas muletas da ansiedade. Pode ser um Rivotril, um remédio, pode ser uma comida, pode ser algo que, eu tenho que ficar perto dessa pessoa porque ela vai me acalmar. É bom ter as bengalas? É bom de vez em quando, mas se você usa bengala o tempo todo, isso ensina para o seu cérebro que você não tem capacidade de andar sem bengala. Isso manda mensagem que o perigo ele continua e manda mensagem que você é frágil, que você é fraco. Então, quando a gente fica usando muita bengala, o cérebro entende que nós somos fracos, nós somos frágeis, mas isso é uma mentira. Então, como que a gente vai mudar? A gente vai mudar aqui, começando a contar outras histórias. O que eu quero que você tente fazer e coloque aqui nos comentários. Toda vez que você perceber que você está se sentindo ansioso ou que está vindo pensamentos de que vai dar tudo errado, que você não consegue parar de se preocupar, que você está com receio de fazer alguma besteira, de errar, de ser julgado, de receber uma crítica, de passar mal e não aguentar, enfim, sempre que você notar que os seus pensamentos eles estão negativos, prevendo coisas ruins, eu quero que você pare e aí você sabe, isso é uma história mentirosa da ansiedade. Primeira coisa, eu quero que você fale isso. E depois você vai voluntariamente inventar 2 outras histórias. Que outras histórias? Então você vai inventar 2 histórias.
Você não precisa acreditar, você vai começar a inventar. Por quê? Porque aqui você está resgatando a sua capacidade natural de calma. Essas duas histórias. Uma história relacionada a dar tudo certo. Então, aquela preocupação, você vai colocar uma história em que tudo deu certo, estou preocupado se eu vou passar mal na viagem e vai ser insuportável. Não, então vou contar uma história que eu fui e não passei mal e foi tudo ótimo. Você vai contar essa história, pode escrever, eu adoro escrever, mas você pode pensar mentalmente também. Escrever é mais eficiente, mas pensar mentalmente, se lembrar disso, já funciona. E você vai falar uma outra história onde dá tudo errado. Mas você acha uma saída. Só isso. Não precisa você fazer mais nada. Quando você começa a colocar essas histórias, só pensar nisso, você ativa isso e você sai do ciclo da ansiedade. Tenta isso, coloca aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão passando por situações, pessoas que você nota que estão mais inquietas, mais ansiosas, amigos, familiares, parceiros, parceiras, enfim, muita gente está sofrendo com isso, ok? Espero que você tenha gostado, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, até lá!